Vamos então resolver o conjunto de exercícios sobre pirâmides. Os exercícios vou aplicar. A primeira pergunta é a seguinte: observa as pirâmides seguintes, identifica as pirâmides que te parecem regulares, classifica cada uma das pirâmides de acordo com o polígono da base e indica o número de faces de arestas e de versos da pirâmide A. Vamos então começar pela primeira questão. Identifica as pirâmides que te parecem ser regulares. Portanto, primeiro vamos recordar que é uma pirâmide regular. Uma pirâmide regular é aquela que é reta e cuja base é um polígono regular, que é o caso da pirâmide da opção A. Agora é preciso entender o seguinte: para que uma pirâmide seja regular é necessário satisfazer então duas condições: que seja reta e que o polígono da base seja um polígono regular. Isto é um polígono com lados todos iguais. Portanto, se tivermos uma pirâmide oblíqua e cuja base seja um polígono regular, por exemplo, o caso da situação da opção E, temos aqui um hexágono, mas a pirâmide é oblíqua, ela não é uma pirâmide regular. E não é regular porque não satisfaz a condição de ser uma pirâmide reta. Portanto, uma pirâmide oblíqua é quando a projeção do seu vértice, que é o caso desta, não coincide com o centro da base. O centro da base é o centro daquele hexágono ali, aquele ponto ali no centro. Se projetarmos o vértice, ele vem cá para fora, né? Contudo, por exemplo, neste caso, a projeção do vértice vai coincidir com o centro do pentágono. Portanto, é uma pirâmide reta, enquanto esta é uma oblíqua. Opção B não é uma pirâmide regular. Porquê? Porque apesar de ser uma pirâmide reta, portanto satisfaz a primeira condição, a sua base é um hexágono que não é regular. Portanto tem 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas não é regular, porque nós vemos os lados não são todos iguais. A opção C não é uma pirâmide regular também, porque é uma pirâmide oblíqua e a base não é um polígono regular. Portanto, esta não satisfaz nenhuma das duas condições. É oblíqua e a base é um retângulo. Se fosse um quadrado, seria um polígono regular. Mas, de qualquer modo, não satisfazia a primeira condição, que é a pirâmide ser reta. A opção D não é uma pirâmide regular, porque apesar de ser uma pirâmide reta, não é? A sua base é um pentágono que não é regular. Portanto, tem 5 lados, mas os lados não são todos iguais. A opção E não é, continua a não ser uma pirâmide regular, porque apesar de ser uma pirâmide de base regular, isto é um hexágono regular, é oblíqua. Portanto, não satisfaz a primeira condição. Vamos então à segunda questão. Classifica cada uma das pirâmides de acordo com o polígono da base. A primeira é uma pirâmide pentagonal, porque a base é um pentágono. A segunda é uma pirâmide hexagonal, porque a base é um hexágono, se contarmos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. A terceira é uma pirâmide quadrangular, a base é um quadrilátero, neste caso é um retângulo. A opção D é uma pirâmide pentagonal, a base é um pentágono, mas é irregular, 1, 2, 3, 4, 5. E finalmente a opção E é uma pirâmide hexagonal, a base é um hexágono e portanto a pirâmide até é oblíqua, mas em função da classificação é apenas uma pirâmide hexagonal. Vamos à pergunta 3. Indica o número de faces de arestas e de vértices da pirâmide A. A pirâmide A é uma pirâmide que nós vimos pentagonal e nós sabemos que no caso de uma pirâmide pentagonal a base tem 5 vértices, né? São um pentágono, mais que é o vértice da pirâmide, serão 6, 5 mais 1, 6. Em termos de arestas, nós vamos ter 5 arestas na base, que é um pentágono, mais 5 arestas laterais, 5 e 5, 10. Relativamente às faces, nós vamos ter a base, né, da pirâmide e temos as 5 faces laterais, portanto temos 6. Vamos ver dinamicamente a pirâmide pentagonal no GeoGebra. Portanto, vemos a base, as 5 faces laterais, que tem os 5 lados da base. Os vértices, temos 5 na base, mais o vértice da pirâmide, são 6. Arestas, 5 das arestas da base do pentágono e depois as 5 respectivas das faces laterais, são 10. E faces, temos a face da base, as 5 faces laterais. Portanto, cada uma das arestas levanta uma face, portanto 5 mais a base, 6. Temos a planificação. Neste caso, como a pirâmide é reta,
os triângulos são todos iguais, né? As faces são sempre triangulares de uma pirâmide. No caso de ser reta, os triângulos são iguais. No caso de ser oblíquo, os triângulos são diferentes. É a diferença, né? Cá vemos o pentágono e os respectivos 5 triângulos iguais. Vamos então ver o exercício número 2. E o enunciado é o seguinte: qual é o menor número de faces triangulares que uma pirâmide pode ter? Reparemos aqui que ele reforça aqui que as faces são triangulares. Efetivamente, as faces de uma pirâmide são sempre triangulares. Podem ser todas iguais, no caso de serem reta, uma pirâmide reta, ou não serem todas iguais, serem algumas diferentes, ou iguais em quantidades diferentes, quando a pirâmide é oblíqua. No caso concreto, importa saber que, à medida que aumenta o número de lados do polígono da base, vai aumentar o número de faces da pirâmide, assim como o número de arestas, não é? E o número de vértices, é evidente. A questão que se põe é qual é o polígono com o menor número de lados que nós podemos desenhar. Nós já vimos, portanto, o polígono com o menor número de lados que nós podemos desenhar é o triângulo, não é? Portanto, com 2 lados não conseguimos desenhar um polígono. Tendo em conta a definição de polígono, o polígono é uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de reta, chamados lados. Portanto, dois lados não são suficientes para definir um polígono, tem que ser 3, no mínimo, 3 segmentos de reta. Portanto, o polígono com o menor número de lados que nós podemos desenhar é o triângulo. Não é? Portanto, sendo assim, significa que a pirâmide vai ter como base um triângulo. Portanto, o menor número de faces que uma pirâmide pode ter está associado àquela que corresponde a um polígono de base com o menor número de lados. Neste caso é o triângulo. Não é? O polígono de base com o menor número de lados que nós já vimos é o triângulo. Pelo que podemos então considerar que estamos a falar de uma pirâmide triangular. No caso de uma pirâmide triangular, o número de faces da pirâmide vai ser igual ao número de arestas. Portanto, cada aresta da base vai levantar uma face, não é? Portanto, 3 mais a aresta da base, que está aqui mais 1, dá 4 faces. Portanto, podemos dizer que na generalidade o número de faces de uma pirâmide é sempre igual ao número de arestas do polígono da base, cada uma delas levanta uma face, mais a face da base, portanto, que é mais 1, portanto, neste caso é 4. Podemos ver dinamicamente no GeoGebra a pirâmide triangular. À medida que se aumenta o número de lados, aumenta o número de faces, como nós vimos, né? De arestas e vértices. No caso da triangular, nós temos 4 faces, portanto 3 laterais e a face da base. No caso da pirâmide oblíqua, verificamos que os 2 triângulos laterais são iguais, o outro é diferente. Neste caso já temos a pirâmide reta, portanto os triângulos são todos iguais. Vamos então ao terceiro exercício. O enunciado diz-nos o seguinte: copie e completa as frases com um número de forma a obter as afirmações verdadeiras. O menor número de faces que uma pirâmide pode ter é o menor número de arestas que uma pirâmide pode ter e o menor número de vértices que uma pirâmide pode ter. Portanto, como nós já verificamos no exercício anterior, a pirâmide com o menor número de faces, arestas e vértices é a pirâmide que corresponde o polígono da base com o menor número de lados, neste caso o triângulo. Não é? Vamos então ver qual é a relação entre a quantidade de vértices, arestas e faces entre o polígono da base e a pirâmide respectiva. Por exemplo, no caso da triangular, nós verificamos que tem uma base com 3 lados, tem 3 vértices, mais o vértice da pirâmide são 4. No caso da triangular, temos 3 arestas, mais 3 arestas laterais são 6. E no caso de faces, temos a face da base e as 3 faces laterais são 4. Portanto, isto porque a polígono da base é um triângulo. Portanto, podemos daqui concluir que o número de vértices da pirâmide é igual ao número de vértices do polígono da base mais um que é o vértice da pirâmide. O número de arestas da pirâmide é igual ao dobro do número de arestas do polígono da base.
Portanto, neste caso tem 3 vezes 2 são 6. E o número de faces da pirâmide é igual ao número de arestas do polígono da base mais uma unidade. No caso concreto de uma pirâmide triangular, nós verificamos que o número de vértices da pirâmide é 3 mais 1 é igual a 4 vértices. Portanto, o número mínimo de vértices que uma pirâmide pode ter é 4, dado que o polígono da base com o menor número de lados que nós podemos desenhar é um triângulo. Não é? Do mesmo modo, o número de arestas da pirâmide é o dobro do número de arestas do polígono da base. Neste caso, o polígono da base tem 3, 2 vezes 3, 6. Portanto, o número mínimo de arestas que uma pirâmide pode ter é 6. E finalmente, o menor número de faces que uma pirâmide pode ter é 4, que é o número de faces laterais mais a face da base. 3 mais 1 dá 4. Vamos então ao exercício número 4. Indica o número de vértices, arestas e faces de uma pirâmide triangular, de uma pirâmide quadrangular, de uma pirâmide pentagonal. Ora bem, nós já sabemos a relação entre vértices, arestas e faces entre o polígono da base e a pirâmide. Sabemos então que o número de vértices da pirâmide é igual ao número de vértices do polígono da base mais uma unidade, que é o vértice da pirâmide. O número de arestas da pirâmide é 2 vezes o número de arestas do polígono da base. E o número de faces é igual ao número de arestas do polígono mais uma, que é o número de faces laterais mais a face da base. Portanto, no caso de uma pirâmide que tem por base um triângulo, portanto um polígono de 3 lados, a pirâmide é designada por pirâmide triangular. Portanto, neste caso, nós vamos ter 3 mais 1 vértices, portanto, os 3 vértices da base mais o da pirâmide dá 4. O número de arestas é o dobro do número de arestas do polígono da base, portanto, neste caso é 6, 3 mais 3, 6. E o número de faces vai ser o número de arestas da base, que é 3 mais uma face, que é a face da base, 4 faces. No caso da pirâmide quadrangular, as relações são exatamente as mesmas. Em qualquer pirâmide a relação é dada deste tipo. A pirâmide é quadrangular porque a base é um polígono de 4 lados. E o número de vértices será 4 mais 1, 4 da base e aquele mais 1 dá 5. O número de arestas será o dobro, 2 vezes 4 são 8 arestas. E o número de faces é igual ao número de faces laterais, que são 4, tantas quantas as arestas, mais a face da base, portanto 5. Finalmente, no caso da pirâmide pentagonal, é uma pirâmide que tem por base um pentágono, um polígono de 5 lados, e tendo em conta as relações são as mesmas, nós podemos dizer que o número de vértices da pirâmide é igual a 5 mais 1, 5 vértices do polígono da base mais 1, 6. O número de arestas ou o dobro do número de arestas do polígono da base, portanto 2 vezes 5, 10. E o número de faces é igual a 5 mais 1, igual a 6 faces. Portanto, nós verificamos aqui que o número de vértices e o número de faces da pirâmide são exatamente iguais em qualquer caso. Porquê? Porque é-nos dado pela mesma forma. Portanto, o número de vértices da pirâmide é igual ao número de vértices do polígono da base mais 1. O número de faces da pirâmide é igual ao número de arestas do polígono da base mais 1, mas como o número de vértices do polígono da base é igual ao número de arestas do polígono da base, então significa que o número de vértices da pirâmide é igual ao número de faces da pirâmide. E se nós verificarmos em qualquer pirâmide é o que acontece. Portanto, o número de vértices é sempre igual ao número de faces. Exercício 5. Diz-nos o seguinte: numa sala de matemática, o professor pediu aos alunos que construíssem modelos de pirâmides utilizando palhinhas e plasticina. A Vera utilizou 6 palhinhas para fazer um modelo representado na figura, que é este. O Rui tem 13 palhinhas para construir o seu modelo. Poderá o Rui construir um modelo de pirâmide no qual se utiliza todas as palhinhas? Justifica a resposta. Pois bem, portanto, nós temos aqui um conjunto de palhinhas, utilizando 6 palhinhas, portanto, significa que cada palhinha corresponde a uma aresta na pirâmide. Nós temos 6 arestas e, portanto, sabendo a relação do número de arestas da pirâmide com o número de arestas do polígono da base, que é o dobro, não é? Nós, ao contrário, resolvendo a equação relativamente ao número de arestas do polígono, fica o número de arestas do polígono é igual ao número de arestas da pirâmide. O 2 está a multiplicar, passa para outro membro a dividir. Portanto, o número de arestas da pirâmide dividido por 2. No caso concreto, o número de arestas, quando o número de arestas da pirâmide é igual a 6, significa que o número de arestas do polígono da base é 3. Isto é, nós estamos perante uma pirâmide triangular. Porquê? Porque a base é um triângulo. Não é?
No caso do Rui, ele tem 13 palhinhas. Será que ele pode utilizar as 13 palhinhas? Vamos aplicar na fórmula. Dividindo o número de arestas da pirâmide, neste caso vamos utilizar as 13 palhinhas, portanto ficaríamos 3 arestas. 13 a dividir por 2 dá 6,5, portanto não é um número inteiro. Portanto, o que é que significa? Significa que o número de arestas da pirâmide tem que ser sempre um múltiplo de 2, isto tem que ser um número par, não é? Porquê? Porque se o número de arestas da pirâmide resulta do dobro do número de arestas do polígono, ora vejamos, se for 3, por exemplo, que é o polígono da base com o menor número de lados, 2 vezes 3 são 6, é um número par. Mas se for 4, 3 era ímpar, agora se for 4, que é par, 2 vezes 4 é 8. Portanto, significa que obtemos sempre um número par. Portanto, significa que o número de arestas do polígono, o número de arestas da pirâmide tem que ser sempre um número par. Neste caso temos 13, é um número ímpar, nós não podemos utilizar 13. Ou utilizaríamos 12 ou 14. 13 nunca. Se fosse 12, a dividir por 2, nós obtínhamos um polígono da base com 6 lados. Não é? Se fosse 14, nós obteríamos um polígono da base com 7 lados. Cá está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e neste caso 6, um hexágono ou um heptágono. Portanto, significa que no caso do Rui, portanto, ele só pode utilizar no máximo 12 palhinhas, isto é, pode construir uma pirâmide hexagonal, portanto, base hexágono. A pirâmides a seguir seriam necessárias 14 palhinhas que ele não as tem para construir a pirâmide heptagonal, portanto, uma pirâmide cuja base tem 7 lados. Podemos então concluir que o número de arestas de uma pirâmide é sempre um múltiplo de 2, portanto, um número par. Vejamos em pormenor o que nós referimos anteriormente. Portanto, o dobro de qualquer número é sempre um número par. É ou não? 2 vezes 3 é 6, mas se for 4 também é 8. E se testarem para qualquer número, verificam que o dobro de qualquer número é sempre um número par. Porquê? Porque o dobro do número ímpar é par e o dobro do número par é também par. Portanto, significa que o número de arestas de uma pirâmide, que resulta de uma multiplicação por 2, tem que ser sempre um número par. Não é assim? Vamos ao exercício número 6. Diz-nos o seguinte: uma pirâmide tem ao todo 16 arestas. Como se designa o polígono da base dessa pirâmide? Para já, podemos confirmar, poderá existir uma pirâmide com 16 arestas? Claro que sim. E porquê? Porque nós sabemos que o número de arestas de uma pirâmide tem que ser sempre um múltiplo de 2, isto é, tem que ser sempre um número par. Portanto, 16 é um número par, significa que é múltiplo de 2, portanto, é possível termos uma pirâmide com 16 arestas. Agora, qual é a relação entre o número de arestas da pirâmide e o número de arestas do polígono da base? Nós sabemos que o número de arestas da pirâmide é igual ao dobro do número de arestas do polígono da base. Ou seja, o número de arestas do polígono da base é igual ao número de arestas da pirâmide a dividir por 2. Portanto, o 2 está aqui a multiplicar no segundo membro, passa para o primeiro membro a dividir. Então teremos 16, que é o número de arestas da pirâmide, dividido por 2 dá 8 arestas no polígono da base, ou seja, o polígono da base é um octógono, portanto um polígono com 8 lados. Portanto, sendo o polígono da base da pirâmide um octógono, nós podemos ter uma pirâmide reta, não é? Ou uma pirâmide octogonal oblíqua. Portanto, temos as duas situações. Para um mesmo polígono, a pirâmide pode ser reta ou pode ser oblíqua. A reta significa que a projeção do vértice coincide com o centro do polígono da base, e neste caso a oblíqua, a projeção do vértice não coincide com o centro da base. Portanto, está deslocado ou descentrado relativamente ao centro do polígono da base. Portanto, convém aqui realçar que o número de arestas de uma pirâmide é sempre um número múltiplo de 2, ou seja, um número par. Vamos então resolver finalmente o último exercício deste conjunto de exercícios, o exercício 7, cujo enunciado é o seguinte: copie e completa a tabela que está aqui ao lado. Portanto, esta tabela, se nós verificarmos, tem 4 colunas. A primeira coluna diz respeito ao número de lados do polígono da base e as outras 3 colunas referem-se aos elementos da pirâmide, isto é, o número de arestas, o número de faces e o número de vértices. No fundo, existe sempre uma relação entre o número de lados da base, do polígono da base, e os elementos da pirâmide e inversamente.
Portanto, o número de arestas da pirâmide é o dobro do número de arestas do polígono da base. Se quisermos saber o número de arestas do polígono da base, resolvemos a equação relativamente ao número de arestas do polígono da base. Neste caso, o número de arestas do polígono da base vai ser igual a quê? Ao número de arestas da pirâmide a dividir por 2. Portanto, neste caso, o que é que nós temos? Quando nós conhecemos o número de lados ou de arestas do polígono da base, se quisermos saber o número de arestas da pirâmide, é multiplicar por 2, ou o dobro, não é? Já sabemos que tem que ser sempre um número par. Inversamente, temos que dividir por 2. Nós sabemos o número de arestas da pirâmide, se quisermos saber o número de arestas do polígono da base, é dividir por 2. Relativamente ao número de faces, nós sabemos que o número de faces é igual ao número de arestas mais 1. Se quisermos saber o número de arestas do polígono da base, é subtrair uma unidade ao número de faces da pirâmide. Portanto, neste caso concreto, nós para passarmos da coluna 1 para a coluna 3, temos que somar uma unidade. Isto é, o número de faces é igual, o número de faces da pirâmide é igual ao número de arestas do polígono da base mais uma unidade. Inversamente, é subtrair uma unidade. Relativamente ao número de vértices, nós sabemos que o número de vértices da pirâmide é igual ao número de vértices do polígono da base mais uma unidade. Se quisermos saber o número de vértices do polígono da base, é subtrair uma unidade ao número de vértices da pirâmide. Neste caso, para passarmos do número de vértices do polígono da base para o número de vértices da pirâmide, é somar uma unidade e, no sentido inverso, é subtrair uma unidade. Vamos então, tendo em conta estas regras, vamos então preencher a tabela. Sabemos que o número de lados ou de arestas do polígono da base é 7, portanto o número de arestas da pirâmide é o dobro, 2 vezes 7, 14. Não é? No segundo caso, nós sabemos que o número de faces da pirâmide é igual ao número de arestas do polígono da base mais uma unidade, portanto 7 mais 1 é 8. No caso do número de vértices, nós sabemos que o número de vértices é igual ao número de vértices do polígono da base mais uma unidade, 7 igual a 1 é 8. Isto é preciso notar que o número de faces e de vértices, no caso da pirâmide, são sempre iguais. Cá está 8, 8. Daqui também sabemos que vai ser 11 e ali vai ser 12, não é? Porque há uma igualdade entre o número de faces e o número de vértices da pirâmide. Vamos então à segunda linha. Temos o número de arestas da pirâmide. Queremos saber o número de arestas do polígono da base, é dividir por 2, portanto 18 dividido por 2 dá 9. Tendo este, sabemos que o número de faces da pirâmide vai ser igual a 9 mais 1 e o número de vértices da pirâmide vai ser também 10, né? Vai ser 9 mais 1 também, como vamos ver. Vai ser 9 mais 1, cá está. Portanto, o número de faces da pirâmide tem que ser igual ao número de vértices da pirâmide. Vamos à terceira linha. Nós conhecemos o número de faces da pirâmide e queremos saber o número de arestas. É de subtrair uma unidade. Portanto, temos um polígono da base com 11 lados. Tendo o polígono da base, sabemos os outros lados os outros elementos da pirâmide. No caso do número de arestas é o dobro, portanto 11 vezes 2 2 vezes 11 é 22. E no caso do número de vértices é somar uma unidade ao número de arestas do polígono da base, portanto 12. Aliás, tinha que ser 12 também. Vamos finalmente à última linha. Temos o número de vértices da pirâmide. Se quisermos saber o número de lados do polígono da base, é subtrair uma unidade. Portanto, 11 menos 1 dá 10. Tendo o número de arestas do polígono da base, sabemos automaticamente o número de arestas e de faces da pirâmide. No primeiro caso, multiplicamos por 2. Temos 20 arestas na pirâmide. E o número de faces vai ser 10 mais 1. Aliás, tem que ser 11, não é? Aqui está, 11. E está preenchida então a relação dos elementos do polígono da base com os elementos da pirâmide. Estamos concluindo então. Vamos ter aqui uma pirâmide heptagonal, 7 lados. A seguir vamos ter uma pirâmide heniagonal, portanto com um polígono da base com 9 lados. Terceiro caso, uma pirâmide endecagonal, portanto um polígono da base com 11 lados. E finalmente temos uma pirâmide decagonal, isto é, um polígono da base com 10 lados.